Se você já ouviu falar de homens que venderam a alma para o cão, se prepare. O tenente Ladislau, conhecido como o Tenente Santinho do Satanás, era um desses, não um servo, mas o próprio diabo em carne e osso. O povo do sertão o conhecia e temia, e evitava até falar seu nome. Comparado a ele, Lampião e Corisco eram apenas histórias de valentia. Zé Baiano, Sabino e Gato, apenas sussurros de rebeldia. Ele era o inimigo implacável, matava com prazer, não só cangaceiros, mas os próprios sertanejos que jurava proteger. Era um psicopata demoníaco. Santinho não só matava, ele fazia questão de deixar suas vítimas sofrerem. Alguns ele enterrava vivos, apenas a cabeça expostas à fúria das formigas carnívoras. Outros amarrava de barriga para cima, sob o sol escaldante, para que queimassem, cozinhassem lentamente, e para os mais desafortunados, amarrava de cabeça para baixo, acima de uma fogueira. Outros tinham as cabeças lambuzadas em mel e eram enterrados com a cabeça para fora, à mercê das criaturas famintas da caatinga. Diziam que até Lampião, o rei do cangaço, anotava em seu caderno os planos de vingança para quando finalmente pusesse as mãos no tenente. Lampião prometia fazer com Santinho o mesmo que ele fazia com os seus cangaceiros: enterrá-lo com a cabeça para fora e deixar o mel fazer o seu trabalho, atraindo formigas, insetos roedores e até o faminto gato do mato ou uma onça, se tivesse sorte. Mas Lampião nunca conseguiu capturar o demônio do sertão. O ano era 1933, o calor implacável secava tudo no sertão. Baliza, um cangaceiro de nome e história, descansava com a sua companheira Antônia Maria em um bananal, sem saber que seria sua última tarde de paz na vida. Lá estava o casal namorando à sombra das bananeiras, quando ouviram a voz cortante do cabo Justiniano, que comandava a volante da polícia. Vistam e saiam daí, vagabundos! Rendidos e amarrados, foram levados até um povoado, onde passaram dias expostos à curiosidade dos moradores, que nunca haviam visto cangaceiros de perto em toda a vida. Eram olhados como feras, seres de outro planeta, e talvez fossem. Depois de um mês, uma nova ordem chegou. O cabo deveria escoltar Baliza até Santo Antônio da Glória. Já Antônia foi liberada. Os depoimentos das mulheres de cangaceiros não interessavam, já que elas não eram vistas como criminosas, mas apenas seguidoras de seus companheiros. No caminho, o cortejo encontrou uma outra força volante. Era a temida tropa do tal, do demônio, do Santinho Satanás. Com autoridade superior, o tenente ordenou que o cabo lhe entregasse o prisioneiro. O cabo, apavorado, com medo do tenente da escuridão, cedeu sem hesitar, sabendo que enfrentar aquele homem era assinar a própria sentença de morte. Existem relatos de que o cabo Arnaldo Lima disse ao seu sargento em particular: eu ia levar o prisioneiro para onde fui ordenado a levar, né? Mas eu não quis peitar o tenente, e até podia, né? Se eu tinha ordem superior do coronel, e o senhor sabe disso. Mas sabendo que 3 soldados e um cabo que discutiu com o tenente Santinho amanheceram comendo formiga, eu larguei foi de mão. Com Baliza sob sua custódia, Santinho
começou seu espetáculo de terror. Ordenou que seus homens espancassem o cangaceiro sem piedade, até ele cair desmaiado. E ainda não satisfeitos, jogaram água em sua cara e continuaram a tortura, até seu rosto se tornar uma massa de sangue e inchaço irreconhecível. Por horas, Santinho e seus soldados perfuraram e mutilaram o corpo de Baliza, que já não tinha mais forças para reagir. Quando perceberam que ele não sobreviveria, decidiram que sua morte deveria ser um espetáculo. Amarraram o cangaceiro pelos tornozelos e o penduraram de cabeça para baixo em uma árvore. Rodeado de galhos secos, Santinho, com seu perverso ritual, fez questão de acender o fogo com uma caixa de fósforo. As chamas consumiam a carne do cangaceiro, enquanto ele se contorcia e gritava em agonia, sua voz se perdendo no ar quente e seco do sertão. No fim, quando já não havia mais gritos, Santinho decapitou Baliza e guardou a cabeça queimada como se fosse um troféu, para exibir com orgulho que não era dele ao chegar em Santo Antônio da Glória. Lá onde o povo, assustado, olhava aquela cabeça queimada e desfigurada do cangaceiro morto. A fama de Santinho Satanás corria pelas veredas do sertão como uma lenda maldita, um pesadelo ambulante, e onde passava, o povo sentia o ar pesado e a certeza de que aquele homem era o próprio capeta. Nem velhos nem crianças escapavam de sua fúria. Certa vez tentou matar um ancião, um homem velho de 90 anos, mas o soldado Abel, um de seus subordinados, ousou se opor, dizendo que não toleraria tamanha crueldade. O tenente mirou sua arma no soldado e Abel não recuou e disse: "Atire se tu é homem! Eu também estou pronto para te mandar para o inferno, tenente!" Desafiou Abel em sua última e corajosa afronta. Santinha percebeu que o soldado não blefava e, sabendo que sua ordem era um crime que nem mesmo seus homens suportariam obedecer, recuou e foi embora. Abel, por sua vez, sabia que aquele ato de bravura defendendo o velho seria sua sentença de morte. Então ele fugiu, largou a farda e sumiu na caatinga, deixando apenas a lenda de um soldado que ousou desafiar o Satanás no sertão e nunca mais foi visto. Este foi um cabra macho. Após anos e anos de violência e crueldade, o destino de Santinho permanece uma incógnita. Ele desapareceu na história como uma página rasgada de um livro amaldiçoado. Mas para o povo do sertão e para qualquer cristão que ouvia suas histórias, era claro para onde aquele homem sem alma estava destinado: ao fogo do inferno, onde a justiça divina o esperaria para um julgamento sem piedade. O tenente Santinho, que amava a morte, pagaria com sua própria alma no tribunal de Deus, onde o perdão não alcança os corações enegrecidos pela maldade e perversidade. A história conta que o tenente Santinho se aposentou mais cedo, depois de várias tentativas de assassinato. Se continuasse na ativa, fatalmente seria morto. Fez muitos inimigos e o maior deles era Lampião. Já na reserva foi prefeito de cidadezinhas sem expressão do Nordeste do Brasil, onde parte do povo ignorante talvez não sabiam que estavam votando em um criminoso pior que cangaceiro. Se este tinha que defender a lei, dava o exemplo oposto, fazendo justiça com as próprias mãos e com requinte de crueldades. Eu
pessoalmente acredito em Deus e por isso acredito que o Tenente Santinho, o Ladislau, com certeza está no meio do inferno e lá onde o sofrimento é eterno deve estar se queimando para sempre com o fogo 7 vezes mais quente. Que o cão o tenha para a eternidade. Se você gostou da história, se inscreva no canal, deixe o seu like e clica na próxima história do Cagaço. Um abraço a toda a cabroeira do meu querido Brasil, principalmente do Nordeste brasileiro. Por quê? Eu tô com dó do Tenente Santinho. Tô nada! Fui!